Vamos lá, Caio, o suposto telefonema de Apio é passível de punição para o próprio magistrado? Sem dúvida nenhuma, eu acho que o Zé Eduardo foi muito feliz na sua primeira colocação. É gravíssimo e inclusive, a situação toda é estranha, né? Embora a gente saiba que há aplicativos que gravam naturalmente todas as conversas e muitas autoridades se sentem premidas a terem seus registros telefônicos devidamente arquivados por motivo de segurança para situações justamente como essa. Mas sim, foi lido aqui no enunciado, né, na reportagem da CNN, a gente elenca todos os possíveis ilícitos, né? Agora eu queria aproveitar o resto do tempo para falar sobre a Lava Jato, porque eu tenho aqui um levantamento do UOL e da Folha de São Paulo, fala-se muito na suspeição, né, dos procuradores e tal. Eles fizeram uma análise de 176 sentenças promovidas pela 13ª Vara lá de Curitiba. Só 5% das sentenças foram reformadas para absolver o réu que tinha sido previamente condenado. E, por outro lado, 3% das sentenças foram reformadas para condenar o réu que tinha sido absolvido. Existe um equilíbrio aqui, né? A maior parte das sentenças modificadas pelos desembargadores, certo? Quase 27%, foram alteradas para agravar a pena dos condenados em primeira instância. Portanto, Curitiba não era uma vara excessivamente rigorosa, né? Tanto que, das 69 sentenças mantidas intactas pelo TRF4, 27 eram absolvições. Então, esse índice de conformidade entre primeira instância e segunda instância, esse índice aqui da Operação Lava Jato, é infinitamente superior e melhor do que a média nacional. Daí a gente já derruba por terra aquele argumento falacioso de que a força-tarefa de Curitiba atuava arbitrariamente, era excessivamente rigorosa, enfim. Mas a gente sabe como funciona. Se você não pode mudar o juiz, mude a regra do jogo. Zé Eduardo, o suposto telefonema de Apio é passível de punição? Sim, se for comprovado que é ele e entendido o seu conteúdo. Agora, Caio, você é um estudioso do direito e você sabe que a gente aprende desde o primeiro ano da faculdade que o que é importante num processo é a sua instrução probatória, porque se a prova for manipulada, o juiz que vai apreciar nas instâncias superiores vai ser induzido a erro, Caio. A gente aprende isso do início. Por isso que o juiz, em nenhuma fase de um processo, pode ser suspeito, pode ser impedido, pode manipular fatos. Isso traz nulidade. É aquilo que você disse, o fruto da árvore envenenada. Se a árvore foi envenenada lá na instrução, tudo está envenenado, Caio. Aí o tribunal vai ver e fala, não, esta prova existe, quando na verdade foi fruto de uma conspiração, foi fruto de uma modificação, foi fruto de um afastamento de testemunhas indevidas. Ou seja, é isto que está posto na raiz da Lava Jato. Foi lá, na vara de Curitiba, que começaram as manipulações, que tudo que está no Intercept demonstra. E por isso, a posteriori, tudo foi anulado, Caio. Você pode dar todos os números possíveis de resultados, dizer que as instâncias superiores confirmaram. Claro que confirmaram, até perceberem o que estava acontecendo lá embaixo. Quando percebem o que está acontecendo lá embaixo, aí anula-se tudo, corretamente, está tudo errado. Mas nos teus dados, você esqueceu algumas quantificações. Você não colocou quantos reconhecimentos de nulidades posteriores das decisões do Sérgio Moro foram proferidas. Você não falou quantas delações premiadas efetivamente foram feitas com pessoas presas e que foram coagidas a fazê-la. Você não falou efetivamente, inclusive, de situações de quantas prisões foram decretadas e as pessoas sequer foram denunciadas ou condenadas, que são a prova do arbítrio. Quantificações, nós não fazemos só daquilo que nos interessa para argumentar, nós fazemos de tudo. E a acusação que paira sobre a Lava Jato é arbítrio, abuso. E aqueles que, no passado, confirmavam sentenças, hoje estão absolutamente convencidos, e o Supremo é a prova disso, de que houve uma indução probatória errada, arbitrária, abusiva na origem. E isto fez com que as pessoas fossem inocentadas, Caio. Ou seja, infelizmente, a Lava Jato foi mal usada no nobre propósito: o combate à corrupção. Caio. Gostaria de saber do Dr. Zé Eduardo se ele acha que os bilhões de reais que foram devolvidos aos cofres públicos também foram fruto de abuso de autoridade ou arbítrio de algum juízo. Eu creio que não. Eu creio que, inclusive, há uma série de confissões de réus que mostram que esses crimes existiram. E sobre as provas,
mesmo se forem consideradas verídicas aquelas mensagens vazadas pelo Intercept, e vamos lembrar, hein, pessoal, foram obtidas de forma criminosa por hackers e não foram submetidas, porque, diante dessa impossibilidade, a perícia até o momento que elas foram, vamos dizer assim, apreendidas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a perícia é posteriori, elas podem ter sido adulteradas antes e as partes não as reconhecem. Então, isso daqui é uma coisa básica de direito. Vamos falar que houve manipulação, adulteração, criação de provas? E aquele princípio do direito, já debatemos até fora do ar sobre isso, né, Zé Eduardo, do pas de nullité sans grief. Como que a gente vai alegar que houve um prejuízo ao réu e aí decretar a nulidade? Por exemplo, no caso do Sérgio Cabral, o réu confesso, fala, eu sou viciado em poder, em dinheiro, eu dava propina para esse cara, eu recebia propina dessa empreiteira, eu repassava isso. Ele teve a prisão preventiva revogada por esse juiz que está sendo associado aí por setores da imprensa à Lava Jato, que é uma operação que já foi extinta. Não faz sentido macular a marca com associação a esse juiz que realmente não defende, com certeza, o entendimento, né, de direito, de justiça e de perseguição da verdade que os membros da Força Tarefa uma vez defenderam. Zé Eduardo, vê se na sua réplica você explica para a gente que princípio é esse que o Caio enrolou a língua aqui e eu não entendi nada. É fácil de entender, mas com todas as vendas ao Caio, ele utilizou de uma forma completamente equivocada o princípio. Pas de nullité sans grief significa o quê? Não há nulidade onde não há prejuízo. Só que na ação penal tem um prejuízo, Caio. O cara foi condenado. Esse é o prejuízo, a perda da liberdade, a perda de direitos. Se eu tenho uma nulidade no processo penal e a pessoa é condenada, é presa, como é que eu vou dizer que não tem prejuízo? Por favor. O pas de nullité sans grief se aplica quando você não tem uma situação capaz de resultar prejuízo à parte que foi atingida pela nulidade. Caio, não dá para dizer isso nesse caso. Você pode pensar outros, mas nessa aqui é uma forçada de barra com todas as vendas querer encaixar esse princípio aqui. Aqui não dá. Mesmo que você defenda que não tem nulidade, mas pas de nullité sans grief nesse caso não dá. Bem, finalmente, uma outra situação que eu acho, para tentar responder, Caio, rapidamente aquilo que você coloca, é evidente que tudo aquilo que foi decidido pelo Supremo mostra o arbítrio. Quer dizer, você não pode invocar palavras do ministro do Supremo numa hora e depois, quando ele fala não estava errado porque colocou isso, agora não vale mais. Eu não posso ser seletivo, Caio. O Sérgio Moro foi. Quando disse, este aqui eu não investigo, este eu investigo. Você também está sendo seletivo. Quando você fala, o ministro ontem eu vou ouvir, o de hoje não vale mais. Não dá para ser assim.